Olá para você que assiste mais esse vídeo no canal Jesus Vive. E hoje, domingo, hoje é o dia de relatar um pouco da palavra. E quem eu venho trazer aqui hoje é o meu irmão Paulo Henrique. Ele vai dar a palavra aqui hoje, né? Um videozinho, tá bem legal, vou deixar aqui para vocês verem. E antes, galera, quem não for inscrito, quem puder se inscrever aí no canal, quem puder dar o like se gostar do vídeo. O vídeo tá bem legal, é uma pequena pregaçãozinha dele, uma pregação boa, né? Incentivante, uma pregação que inspira a pessoa, né? Para uns dias de hoje. E precisamos de mais gente, né? Como ele, para pregar o canal, né? Muitas pessoas que eu chamo, às vezes não pode, né? Às vezes não está preparado, mas que Deus abençoe e que quando eu for chamar mais pessoas, que eles aceitem fazer vídeos aqui pro canal, né? Para ajudar a profetizar mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue no ouvido de muitas pessoas, né? Que estão por aí sem um rumo, né? Da palavra de Deus. Então, nós, pregadores da palavra de Deus, temos que anunciar, né? Você que tem um dom, você que tem um talento, tem que anunciar a palavra de Deus, né? Não deixe esse dom morrer no seu coração, lá no fundo, e morrer e ficar só para você mesmo. Compartilha ele com mais pessoas, né? Para que, às vezes, uma palavra amiga sua, uma palavra pode até converter um irmão, né? Um irmão que estava perdido no mundo, pode achar a luz, né? Que é Jesus Cristo. E eu, meu irmão, tem muita gente aqui que pregou aqui no canal, tem muita gente, né, que prega na igreja. Essas pessoas estão anunciando o Evangelho de Cristo, né? E estamos levando a palavra de Deus aqui através da internet, às vezes através da igreja, através da internet, ou muitos também aonde no momento de trabalho, na escola, né? Então devemos anunciar a palavra de Deus, devemos profetizar na vida do irmão, devemos sempre anunciar Cristo, um único Salvador, certo? Então vou deixar aqui o videozinho do meu irmão, tá bem legal, espero que vocês gostem, né? E se inscrevam, certo? Que Deus possa abençoar todos vocês nesse domingo, certo? Fique com Deus. Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, tá bem legal, certo, gente? Até o próximo. A paz do Senhor a todos do canal Jesus Vive. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né? E meu irmão Paulo Vitor, né? Por mais uma vez, né, ter me chamado, né, para falar um pouquinho da palavra de Deus. A palavra de Deus está em 2 Reis 6, do versículo 8 até o capítulo 8. Eu não vou ler isso tudo porque ela é muito grande. Eu vou tentar resumir o mais breve possível. E eu quero que vocês meditem nessa palavra quando estiver em casa. Poucas vezes eu vi pregadores pregando sobre esse tema, né? E hoje eu quero ler um pouquinho que me chamou muita atenção. Certo tempo, certa época, o povo de Israel estava sendo encurralado pelas tropas sírias, né? Para quem conhece o Antigo Testamento sabe que por muito tempo o povo de Israel ele ficou cercado, né, por vários inimigos. Teve épocas que eles ficaram no privilegiado, né, no local privilegiado, e a outras épocas eles foram feitos escravos, né, por causa da desobediência do povo de Israel, né? Então nesse momento aqui Eliseu era o profeta naquela época, e assim como o povo da Síria tinha cercado, sitiado a Samaria, que fazia parte de Israel, ali dentro da Samaria estava tendo muita fome. O povo de Israel estava perecendo, porque o povo sírio fez um cerco contra aquela cidade e não deixava entrar alimento naquela cidade. Então estava sofrendo demais ali por causa de fome, né? Então o que é que acontece? Aí passando o rei pelas ruas da cidade, viu duas mães brigando. Brigando porque as duas combinaram de matar
cada um matar o seu filho e cozinhar para matar a sua fome. Um dia matou um, no outro dia matar o filho da outra para poder comer, né? Para ter o seu alimento. O que acontece? Enquanto um está com a barriga cheia, quando chegou para matar o outro, aí a mãe pegou e escondeu o filho, não deixou. Então aquela que tinha matado seu filho, tinha comido junto com a outra, ela queria, mesmo que estava sem fome, mas ela queria matar para poder fazer justiça também com seu filho. Porém, passou o rei naquela hora, e o rei pegou e falou: o que eu tenho a ver com essa briga de vocês? Então o rei ficou muito indignado com aquela situação, né? Você vê, hoje você vê várias coisas que acontecem, né? E a gente acha assim, nossa, está no fim dos tempos. Tá, mas naquela época também tinha coisas também, tinha guerra. E todas as vezes que tinha guerra, sobressaía essas situações. Então o rei Israel foi lá ter com Eliseu. Chegando lá, Eliseu pegou e falou, deu uma palavra para ele: olha, amanhã você fica em paz, que a partir de amanhã vai ter bênção aqui nas terras de Israel. Vai ter alimento aqui na terra de Israel. Então vai em paz e vai dar tudo certo. Amanhã você pode vir que vai dar tudo certo. Vai ter muito alimento, vai ter fartura de alimento. Né? O que você está vendo hoje vai passar. Amanhã vai ser diferente. Então o general cujo rei se encostava, né, o general das tropas dos reis de Israel, chegou e falou assim: nem se Deus abrir a janela do céu não vai ter tanta fartura. Porque ele estava olhando a situação, que ele estava enxergando aquela situação dele naquele momento. Ele não pegou a palavra do profeta de Deus. Ele pegou aquela situação. E ele pegou e falou isso. O profeta se dignou e falou assim: olha, você vai ver, porém você não vai comer. Porque assim diz o Senhor. Então o profeta lançou uma palavra até de maldição. Mas por quê? Porque ele não deu crédito à palavra de Deus. Muitas das vezes o profeta de Deus fala algo na sua vida que você lança fora. Muitas das vezes você até não dá o devido crédito, mas muitas das vezes é Deus falando com você. Então naquela situação ali gerou essa situação. O que acontece? Tinha três leprosos naquela época. E naquela época o leproso não podia ficar em sociedade, ele tinha que ficar mais afastado. O leproso pegou os três conversando com o outro e falou assim: olha, nós já estamos morrendo de fome. O que nós vamos fazer? Se não for para a cidade também está morrendo de fome, como que nós não vamos ter o nosso alimento? Vamos lá no Arraial do Sírio. Lá tão pouco, se acontecer alguma coisa, o máximo que vai acontecer com a gente é eles matarem nós. Porque não tem cabimento nós ir para a cidade, está passando fome e nós passando fome. Então eles foram até o Arraial do Sírio, sabendo que horas antes o Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, ele pegou e fez um barulho estarrecedor, fez com que as tropas sírias escutassem um barulho de cavalo, de exército. Então a tropa síria saiu correndo, bateu em retirada, saiu, largando tudo para trás. Seus despojos ficou tudo para trás. Ficou ouro, prata, alimentos, tudo ficou para trás. Esses leprosos chegaram lá e viram que eles tinham abandonado tudo, se fartaram daquele alimento. Comeram, depois estava bem farto. O que acontece? Eles pegaram o ouro que eles tinham abandonado, guardaram o ouro, guardaram prata, até que um pegou e falou assim: olha, não é justo Deus entregar na nossa mão essa bênção e as pessoas naquela cidade passando necessidade, passando fome. Aí um falou assim: é verdade, vamos lá e vamos chamar eles, para eles verem, né, o que o Senhor entregou nas nossas mãos. E foram lá. Chegando lá, ele avisou, né, para aquele soldado para que falasse com o rei. O rei ficou com medo, achou que era uma emboscada, né, para pegar o rei. Então o rei pegou e mandou que o general fosse averiguar.
Só que assim como a notícia se espalhou na cidade, assim como a notícia foi para o rei, a notícia espalhou pela cidade. Você imagina uma cidade com as pessoas morrendo de fome, matando até o próprio filho para poder comer, e saber que do lado estava tendo fartura de comida. O que acontece? Esse general foi lá para averiguar e falar com o rei, né? Para o rei não ir lá à toa ou meio de uma emboscada. Quando chegou lá, o general viu aquela fartura de comida, então o general ficou na porta daquela tenda, no porto do arraial do Sírio, vigiando para que ninguém pudesse entrar no seu rei. Assim, quando a multidão viu que lá tinha, né, o alimento, tinha os despojos, né, do Sírio, estava tudo ali, a população chegou lá, o general estava lá no meio, lá cercando. A população passou por cima dele, pisoteou e ele morreu ali mesmo. Vou até falar no finalzinho, ó. E assim sucedeu que o povo o atropelou à porta e ele morreu. Então, gente, o que eu quero falar? Muitas das vezes a nossa palavra, muitas das vezes não, a maioria das vezes, o que a gente fala tem poder, a nossa palavra tem poder, tanto para o bem, tanto para o mal. Você que muitas das vezes acorda de manhã, ao invés de você falar a palavra de bênção, muitas das vezes você começa amaldiçoando o seu dia. Para com isso. Começa abençoando o seu dia de manhã, né? Claro que algo vai vir para tirar a nossa paz, mas quando você já começa já profetizando coisas boas, ao longo do seu dia vai ter muito mais coisas boas do que maldição. Então a palavra tem poder. Nesse momento aqui, a palavra do profeta de Deus era a palavra de bênção. Só que automaticamente aquele general, ele enxergou aquela situação, não tinha jeito. Para ele aquela situação não tinha jeito. Ele olhou aquela situação e não olhou para Deus. Ele não olhou para que o homem de Deus estava falando. Então seria mais fácil olhar para a situação do que pela que o homem de Deus fala. Então, por ele não ter aceitado essa palavra de bênção, ele acabou morrendo pela palavra de maldição. Então, irmãos, eu quero que vocês, né, possam meditar nessa palavra. Eu resumi um pouco, né? Tem várias partes importantes aqui que, assim que aconteceu naquela época, acontece nos dias de hoje. O Velho Testamento está cheio de palavras que hoje ainda acontecem, as mesmas coisas, né? Tempos diferentes, mas o contexto é o mesmo. Então eu deixo aqui para vocês meditarem. Ela está no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 até o capítulo 8. Muito importante. Muito obrigado ao meu irmão Paulo Vitor, né? Que essa palavra aqui chegue até os teus ouvidos, os teus corações, né? E possa transformar a sua vida, né? Em nome do Senhor Jesus, tá? Entregue tudo nas mãos de Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar, venha prosperar a sua vida e fala a palavra de bênção. Em nome de Jesus. Muito obrigado.